Olha, a verdade é sempre polêmica, Yeah. principalmente no mundo em que nós vivemos. A verdade é sempre polêmica. Nós, às vezes, como bons, aqueles que querem se tornar bons discípulos, tentamos fugir desses ambientes, polêmicas, conflitos, mas não tem jeito. Não tem jeito. Jesus veio aqui com uma mensagem e causou polêmica. Yeah. Causou polêmica. Há pouco estavas a dizer que muitas pessoas buscam soluções em outras oficinas, o budismo, o hinduísmo e outras religiões, mas há uma afirmação de Jesus que nós vemos em João 14, versículo 6. Eu já falei aqui anteriormente que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. É uma afirmação que parece ser egoísta, mas é real. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não importa para que lado você vai, mas lá você não vai encontrar a vida. A vida é encontrada unicamente em Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então, querendo ou não, a verdade às vezes vai magoar algumas pessoas, vai fazer elas se sentirem desconfortáveis, mas por uma boa razão, para serem direcionadas àquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Amém. Epá, e uma das coisas que nós queremos ver mais, e pá, eu já sou um pouco mais cota que tu, com toda a certeza. Uma das coisas que... Isto não é ser fatalista, nem está sempre a falar do mesmo. Está ele outra vez. Mas uma das coisas que nós queremos ver mais é isso que tu falaste. Arrependimento. Mudança de comportamento. Não basta dizer... pelo menos é o que eu creio. Não basta dizer que eu sou de Jesus. Sim. Ou ir para uma marcha de Jesus. Não, nós temos que ter frutos de arrependimento. Sim. Nós temos que ter uma vida diferente. Temos que nos comportar diferente. Temos que ser diferentes. Não é? Pá, como é que as pessoas vão atestar do poder Exato. do Evangelho? Exato. Se não virem... Qual é a diferença Qual é a que diferença? Jesus faz na nossa vida? O que é que eu ganho? Às vezes já me colocaram essa pergunta. O que é que eu ganho em entrar nesse... ou acreditar em João 14, versículo 6? O que é que eu ganho com isso? Não é? Sim. Se eu não vejo... Às vezes não vê isso nas pessoas ou não vê isso nos líderes, não é? E eu acho que isso também tem a ver com o que nós estamos aqui a falar. Ausência de palavra. Não é? Porque quando tu te expões à palavra, aquilo que tu estás a dizer, pá, muitas vezes, muitas vezes eu li a Bíblia, nomeadamente naquelas genealogias, assim, e perguntava, mas porquê é que eu estou a ler isto? Mas eu estou-me a expor. E eu continuava, pá, aquela luta, pá, vou passar à frente. Gosto mais da história de Golias, de David. É verdade. Mas o tempo que nós estamos expostos à Bíblia, não é? É tempo ganho, é tempo de exposição. Exato. A influência que a palavra de Deus tem, mano. A palavra de Deus, eu não sei que parábola Jesus fala isso, mas ele fala que, no caso, está se referindo ao Evangelho, né? A graça. Mas nós também podemos fazer essa aplicação. A palavra de Deus é como um campo abandonado, só que tem um tesouro escondido. Se você for esperto o suficiente para entender o que é que está acontecendo à sua volta, desculpe, você vai analisar cada detalhe daquele campo e você vai encontrar o tesouro. Agora, há pessoas que olham para o campo, está abandonado, eu não faço nada aqui, não preciso nem perder meu tempo aqui, vou partir para outro lugar. E acabam perdendo esse tesouro que é a vida. Há pouco falavas a respeito dos nossos líderes. E quer dizer que tem direcionado as pessoas para distante da palavra de Deus? Não, eu dizia mais que
Não é direcionar para fora. Sim. Não trazem Não tanto. no contexto geral, acho que eu me expressei mal. Não no contexto geral. Ou seja, trazem Sim. outras coisas, entretenimento, Sim. Música, isto e aquilo. Ou Sim. seja, como se isso fosse a prioridade. Entendes? E eu acho que não é. Sim. É que às vezes nós perdemos de vista qual que é a figura principal no cristianismo. Nós queremos uma igreja que traz mais diversão ao invés de mais palavra. Eu não sei que igreja que eu vi isso, mas deve ser da América. Mas eles, acho que inventaram um futebol americano onde se você errasse, eu não sei bem a história, mas se você errasse algum texto, se você acertasse um texto bíblico, você tinha duas opções: ganhar alguma coisa ou chutar a Bíblia. E por mais incrível que pareça, algumas pessoas escolhiam chutar a Bíblia. Eu não vejo sentido nisso. Não vejo sentido nisso. Mas a quem que gosta desse mundo de desportos e tal, gosta de estar num lugar onde é entretido, gosta desse ambiente. Sim, sim. Só que Jesus não está ali, eu posso afirmar isso claramente. Jesus não está ali. Não está. Jesus é encontrado na palavra. Jesus é encontrado nas experiências que nós temos seguindo a palavra de Deus. O que Jesus faz na minha vida? Qual que é a diferença do Camupa que aceitou a Jesus e do Camupa que não aceitava, conhecia Jesus, mas não olhava para Jesus como alguém que ditava as regras da sua vida? O Camupa fazia o que bem entendia. Camupa estava debaixo das ordens de Satanás, não assumidamente. Né? Nem sabias. Nem eu. Sabia. Porque eu nasci num lar cristão. Inclusive, meu pai é pastor. Eu não vou estar aqui a denominação, assim como eu já tenho feito nas minhas redes sociais, porque esse não é o objetivo. O objetivo é sempre direcionar as pessoas para a Bíblia. E eu lembro que os meus pais, todos os dias, 5 horas da manhã, nos acordavam para estudar a Bíblia. Todos os dias. E eu não gostava disso. Os meus irmãos também não gostavam. Mas hoje eu entendo. Eu entendo o benefício disso. Entendo a importância disso. Bom, mas quando eu completei 19 anos, eu fui ao Brasil para tirar a minha licenciatura, fazer uma faculdade. E depois de algum tempo eu acabei me afastando das atividades missionárias e tal, e fiquei um pouco distante de Deus. Não assumidamente, do tipo, a partir de hoje eu já não tenho mais nenhum compromisso com Cristo, mas eu não estava nem fazendo as coisas de Deus, nem fazendo direito às coisas do mundo. Mas também nós sabemos que quem está por cima do muro já escolheu um caminho, não está do lado de Deus. E chegou um momento que as coisas viraram na minha vida. Eu não conseguia entender. Era um bom funcionário e eu fui despedido. De um dia para o outro, sem aviso prévio. E eu comecei a questionar a Deus. Por quê? Por quê? E eu comecei a ler a história de Jó. E quando você lê a história de Jó, você fica surpreso porque do nada, de um dia para o outro, a vida de Jó fica avesso. Vira tudo. Sim, vira tudo. E estava acontecendo mesmo comigo. Só que um relato de Jó que eu gosto bastante é que no final de tudo ele diz assim, Jó 42, versículo 5, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. E é interessante essa afirmação de Jó, por quê? Porque você vê a forma como a fé de Jó durante todo aquele processo, e no final ele falar algo do tipo, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. É uma afirmação muito forte. O mesmo aconteceu comigo. Antes eu só ouvia de Jesus. Mas depois dessa experiência que fui despedido, as coisas começaram a ir mal na minha vida, eu conheci Jesus mais de perto. Eu pude experienciar o que Jesus é na minha vida. É uma diferença
do Camupa que vivia debaixo das ordens de Satanás, mesmo sem entender por completo, do Camupa que vive debaixo das ordens de Deus.